Imagine uma civilização, uma cidade gigantesca que de repente desapareceu, afundando no oceano. Esse é o mito de Atlântida. Mas seria só isso? Um mito criado há 2000 anos atrás? Ou teria sido algo real e escondido da história? Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios de todos os tempos: a cidade perdida de Atlântida, que com certeza você conhece de filmes e de livros. Mas você conhece a história verdadeira, descrita inicialmente por Platão? O que realmente ele quis dizer? Onde estaria localizada? E por que até hoje milhares de pessoas acreditam que o resto dessa civilização ainda pode estar sobre o mar? Bom, aqui é o Beneviento, e antes de darmos início, se você gosta desses temas de mistério e investigação, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Toda semana sempre temos um vídeo relacionado a esse tema. Conto com sua força e bora pro vídeo. A história de Atlântida não começou em contos populares e nem em livros modernos de ficção, mas sim há mais de 2300 anos atrás, na mente de um dos maiores filósofos da história, Platão. Foi ele, com os seus diálogos com Timeu e Critias, que descreveu pela primeira vez essa enigmática civilização. E o que torna esse relato tão intrigante é que Platão não escreveu como se fosse uma fábula, mas sim como se estivesse registrando um fato histórico. Segundo ele, a história teria sido passada por sacerdotes egípcios ao estadista de Salom, um dos 7 sábios da Grécia. Salom, por sua vez, teria contado a seu descendente Critias, e assim a história chegou até Platão. Ou seja, a lenda de Atlântida teria viajado gerações e gerações. Platão descreveu a Atlântida como uma ilha gigantesca, maior que a Líbia e a Ásia. Localizada além das chamadas Colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar, essa terra seria habitada por um povo extremamente rico e poderoso. Seus reis eram descendentes e veneravam o deus Poseidon, o deus dos mares, e governava uma civilização que dominava a arquitetura agrícola e navegação de forma que parecia avançada demais para aquela época. As descrições eram grandiosas: cidades circulares com muralhas imensas, palácios revestidos de metal raro como o oricalco, um material misterioso que, segundo Platão, brilhava como fogo. Atlântida teria rios perfeitos para a navegação, campos férteis e templos colossais dedicados aos deuses, e uma força militar capaz de conquistar todo o norte da África. Mas, apesar do seu poder, Platão descreveu os Atlantes como um povo que caiu na própria armadilha e na ganância. Aos poucos, teriam se tornado corrompidos, sedentos por conquista, e foi justamente esse momento que, segundo o filósofo, o destino alcançou. Em apenas um dia e uma única noite, terremotos e enchentes engoliram toda a Atlântida, afundando-a completamente sobre as águas do oceano. Então assim, a grandiosa civilização desapareceu, deixando apenas ecos de sua existência nas histórias, contos ao longo dos tempos. Mas surge a grande questão: Platão descreveu apenas uma alegoria, uma metáfora para alertar sobre a decadência das sociedades humanas? Ou ele teria registrado um acontecimento real que, segundo ele, acreditava ter sido preservado pelos sacerdotes egípcios? E se Platão, conhecido pela precisão em seus relatos filósofos, realmente acreditava na existência de Atlântida, será que não há algo de verdade por trás dessa lenda? Se Platão estava falando sério sobre Atlântida, então aonde realmente ela estaria localizada? Ao longo dos séculos, exploradores, historiadores e arqueólogos propuseram inúmeras teorias, algumas plausíveis e outras quase inacreditáveis, tentando descobrir aonde
poderia Atlântida ter existido. Uma das teorias mais aceitas coloca Atlântida em um dos pontos do mar Mediterrâneo, próximo à ilha de Santorini, na Grécia. Essa hipótese se apoia na erupção catastrófica da civilização minoica, cerca de 3.600 anos atrás, que destruiu cidades inteiras e gerou tsunamis gigantescos. Alguns acreditam que Platão teria se inspirado nessa tragédia para criar o mito de Atlântida. Um detalhe intrigante é que Satórnia apresentava ruínas bem avançadas, uma tecnologia agrícola e vestígios de um povo que dominava o comércio marítimo, exatamente como Platão descreveu. Outros estudos sugerem que Platão, ao pé da letra, buscava Atlântida, além das colunas de Hércules, ou seja, no Oceano Atlântico. Alguns mapas antigos e estudos geográficos sugerem que ilhas que hoje desapareceram poderiam ter existido entre a Europa e as Américas. Essa simples teoria atrai diversos exploradores e caçadores de tesouros que buscam ruínas submersas em locais remotos do Atlântico. Mais ousada ainda é que a teoria de que a Atlântida estaria nas Américas, muito antes de Cristóvão Colombo chegar. Alguns arqueólogos apontam semelhanças entre a arquitetura e a arte e civilização pré-colombianas, com a descrição de Platão. Teorias sugerem que uma civilização poderia ter existido no Caribe ou na América do Sul, porém foi desaparecida com catástrofes naturais. Agora, a hipótese mais extrema é que a Atlântida seria Antártida, há mais de milhares de anos antes de ser coberto por gelo. Alguns cientistas citam mudanças climáticas antigas e deslocamento de placas tectônicas como possível explicação. Se fosse verdade, a cidade perdida estaria preservada sobre camadas de gelo. Uma descoberta impossível de ignorar. Ok, mas nem todas as hipóteses tentam localizar a Atlântida no mapa. Algumas histórias acreditam que Platão criou a lenda como uma metáfora moral, um alerta contra a arrogância e a ganância, e a decadência da sociedade humana. Talvez a Atlântida nunca tenha existido fisicamente, mas a história ainda assim teria ocorrido pelo tempo, inspirando civilizações a não repetir o mesmo erro. Mas se fosse apenas uma metáfora, por que tantas culturas ao redor do mundo têm histórias semelhantes sobre uma cidade submersa? A verdade é que até hoje ninguém sabe certo aonde a Atlântida existiu, ou sequer se existiu. E justamente essa dúvida que mantém o mistério vivo, fascinando exploradores e arqueólogos, em contos, relatos e em filmes. Apesar de ninguém ter provado de forma definitiva que a Atlântida realmente existiu ao longo dos anos, diversas descobertas misteriosas ao redor do mundo têm feito muitos arqueólogos e mergulhadores questionarem se realmente as histórias dos livros são realmente só histórias. Algumas dessas evidências parecem apontar para a possibilidade que realmente uma civilização avançada teria existido. Em 1986, um mergulhador chamado Kihachiro Arataki descobriu estruturas submersas na costa de Yonaguni, no Japão. E provavelmente eu falei errado tudo isso. As formações incluem plataformas gigantescas, escadarias e pilares, todos aparentemente esculpidos com bastante precisão. Alguns especialistas acreditam que poderia ser ruínas de um antigo templo ou cidade com idade estimada de mais de 10.000 anos. Céticos afirmam que se trata de formações naturais, mas com certeza aquelas linhas geográficas e ângulos retos intrigam até hoje. Seria apenas formações naturais ou um vestígio esquecido de uma civilização perdida, que Platão chamou de Atlântida? No início da década de 1960, mergulhadores encontraram blocos gigantes de calcário organizados em padrões estranhos,
próximo da ilha de Binami. As pedras formam o que parece ser um pavimento antigo, com linhas retas e ângulos impossíveis de se formar naturalmente. Alguns pesquisadores afirmam que poderia ser sim restos de Atlântida ou de uma outra civilização que afundou. A precisão e tamanho das pedras faziam com que muitos se perguntassem como que uma civilização antiga conseguia construir sem tecnologia moderna. Evidências assim alimentam a teoria que Atlântida não era apenas uma cidade, mas uma civilização inteira com conhecimento perdido para sempre. O mais intrigante é que várias culturas ao redor do mundo têm histórias sobre cidades submersas. Na Índia, textos antigos falam de reinos submersos. No Egito, templos descrevem povos destruídos por enchentes. E na América do Sul, lendas narram cidades que foram afundadas. Seria apenas uma coincidência ou seria ecos de uma civilização global que existiu antes de nós conhecermos? Bom, não há provas concretas, mas o paralelo é assustador. E com certeza é isso que mantém esse mistério vivo e fascinante até hoje. Atlântida poderia ter sido apenas uma história criada por Platão. Mas a verdade é que cada conto desse planeta ainda encontramos ruínas, enigmas e civilizações que desapareceram sem nenhuma explicação. E talvez, apenas só talvez, Atlântida ainda esteja lá, escondida sobre as profundezas do oceano. Mas e você? Acredita que Atlântida foi em algum ponto da história real ou é só um mito?